Urgente! A Ucrânia liberta cidades. Avanço sul-ucraniano. Generais de Putin em pânico. A armadilha se fechou. As forças armadas da Ucrânia começaram uma grande desocupação que abalou o Kremlin. As bandeiras da Ucrânia já estão no céu. Tudo aconteceu em poucas horas. Crimeia e Donbass, prepare-se. A rota ao Mar de Azov arde no fogo da vingança. Escudo intransponível. O céu tá trancado. Uma virada histórica. A Ucrânia ativa a cúpula de ferro. Mega-mísseis secretos já estão a caminho. Flamengos e pelicanos caçam. Engenheiros fizeram um milagre. Armas ucranianas incineram TLRS e laser ceifam mártires. Nocaute tecnológico tira a última chance do inimigo. A natureza pune a Federação Russa. Moscou some do mapa. Um desastre terrível devasta a Rússia agora. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. A armadilha fechou-se imediatamente. Bandeiras ucranianas voltaram com a desocupação militar e resultados chocantes. Isso aconteceu em apenas algumas horas. Crimeia e Donbass, preparem-se. Os defensores da Ucrânia já estão abrindo caminho até o Mar de Azov. Desastre para os generais de Putin. O que ocorre agora no fronte? Confere. As forças armadas da Ucrânia já não podem ser detidas. Nossos defensores partiram para o contra-ataque. No instante, a linha de frente russa desmoronou e os ocupantes começaram a fugir, deixando para trás cada vez mais territórios que haviam ocupado antes. Sendo assim, podemos considerar que... Ultimamente, o foco dos ataques ucranianos mudou para as áreas de retaguarda próximas dos russos nos territórios ocupados. A semana passada foi uma das mais significativas e bem-sucedidas em termos de frequência e alcance geográfico dos ataques contra o inimigo. As exauridas forças armadas da Federação Russa estão sofrendo perdas mensais que mostram uma tendência negativa. Dezembro, janeiro, fevereiro. Tudo isso está confirmado. Por exemplo, nossa aviação e os lançadores múltiplos de foguetes HIMARS estão atingindo as posições inimigas, a infantaria e o equipamento dos ocupantes na direção de Alexandrovsk. Os invasores russos não têm chance de sobreviver após um ataque tão massivo. Absolutamente nenhuma. E aqui já é a direção de Zaporizhia. Aqui, um radar Kasta foi destruído pelas forças dos sistemas ucranianos de drones. A abrangência dos ataques durante a contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia impressiona. Nossos defensores conseguem atacar não só a linha de frente, mas também a retaguarda dos ocupantes. Ultimamente, Mariupol e Yalta também têm sido atingidas. Lá, as explosões não param. As forças armadas da Ucrânia atacam quartéis, depósitos de munição, locais de posicionamento e... As variadas formas, os múltiplos métodos e os diferentes meios através dos quais se torna possível realizar ou concretizar algo no dia a dia. Defesa antiaérea. Está sendo uma semana quente para os invasores em Tokmak e nos distritos vizinhos. A cidade ocupada está sob fogo tão intenso pela primeira vez. Foi aqui, antes do início dos ataques, que se concentrou a maior parte das reservas de retaguarda da Federação Russa para as ofensivas, manobras e ataques ao longo da linha de frente. As forças armadas da Ucrânia concentraram esforços sérios. As unidades de elite, principalmente as tropas de assalto aerotransportadas, são unidades sérias das Forças Armadas da Ucrânia. E com isso, realizar uma manobra estratégica de norte a sul em toda a extensão da região, com o objetivo principal de chegar à retaguarda do agrupamento russo, que está operando atualmente a oeste de Guliápole. Nem mesmo na Crimeia o exército de Putin tem sossego. Lá, as forças de defesa da Ucrânia atacaram hangares em Eupatória, onde as tropas russas armazenavam e faziam a manutenção de drones multifuncionais, Forpost e Ionima. Aliás, esse excelente resultado dos ataques das forças armadas da Ucrânia se deve, entre outras coisas, também aos partisãos ucranianos, que atuam secretamente nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, assim como na Rússia. Moradores pró-ucranianos que, em primeiro lugar, conquistaram no território da Crimeia, temporariamente ocupada, espalharam várias bandeirinhas ucranianas, símbolos da Ucrânia, penduraram fitas amarelas.
Com o tempo, essa resistência aumentou. Começaram a transmitir, o que também é confirmado, as coordenadas militares do movimento de resistência. Estas são coordenadas militares, dados militares. A inteligência deles é inestimável e cada vez mais atos de sabotagem se tornam quase uma afronta pessoal ao Kremlin e a Putin. Na vila da região de Moscou, um agente da ATSH destruiu o complexo de comunicações via satélite móvel Liven. Nossos partidários realizam ataques como este regularmente. Os membros do movimento afirmam que foram suas ações e as informações que coletaram que tornaram isso possível. Ataques ucranianos na Crimeia. Em particular, segundo a ATESH, foram eles que dirigiram o ataque com mísseis ucranianos contra o navio de desembarque e o submarino russos, Minsk Rostov-on-Don. Além do ataque ao quartel-general da frota russa do Mar Negro em setembro de 2023. Agora, os guerrilheiros da resistência ucraniana paralisaram a importante linha férrea de Luhansk, o que representou um duro golpe para o abastecimento do grupo de Pokrovsk das Forças Armadas Russas. Agora, os guerrilheiros estão ajudando ativamente nossos defensores na contraofensiva da primavera. Eles se uniram e estão realizando ações ativas no movimento de resistência. É justamente na área militar que eles realizam sabotagens em instalações militares, além de cometerem atos terroristas, chamados assim, eliminando funcionários do regime de ocupação tanto nos territórios recém-ocupados quanto na Crimeia, temporariamente ocupada. Também atuam ativamente na coleta e transmissão de informações militares. É justamente essa informação que permite às Forças Armadas da Ucrânia realizar ataques precisos contra as forças inimigas. Eles contam que fornecem informações sobre defesa antiaérea, depósitos, bases militares e movimentação de soldados, às vezes observando os alvos por semanas. Além disso, nossos partisãs no Donbás e na Crimeia estão ativamente preparando o terreno para a libertação das regiões ocupadas por Putin. Graças ao trabalho deles, os ocupantes nunca se sentem seguros, nem em Donetsk, nem em Mariupol, nem mesmo no território da Península da Crimeia. E com o avanço inevitável das Forças Armadas da Ucrânia na linha de frente, o medo dos russos só aumenta. Irmãos e irmãs, o movimento militar ATESH está se preparando para a libertação da Crimeia dos russistas. Estamos perto de Jankoi esperando as Forças Armadas da Ucrânia. Fizemos dezenas de esconderijos com armas, explosivos e munições. Assim que as Forças Armadas da Ucrânia cruzarem a fronteira administrativa com a Crimeia, vamos tomar os prédios administrativos e os alvos militares. Céu fechado, Ucrânia ativa domo de ferro, suprimentos e foguetes secretos chegam, virada na guerra, espaço aéreo bloqueado, início da reforma na defesa aérea. O que antes parecia impossível torna-se realidade. O céu ucraniano está se tornando uma armadilha mortal para os ocupantes. Olha! O presidente ucraniano Zelensky afirmou que, se os países do Oriente Médio pressionarem a Rússia, os especialistas ucranianos os ajudarão a construir um sistema eficaz de defesa aérea. A Ucrânia também está pronta para fornecer essa assistência aos seus parceiros sem quaisquer condições. O Oriente Médio mantém estreitas relações econômicas com a Federação Russa e exerce influência sobre ela. Se eles derem um sinal para a Rússia sobre um cessar-fogo, por exemplo, por 1 ou 2 meses, então poderemos enviar nossos especialistas para proteger a população civil. Além disso, falando do exemplo do Reino Unido, temos um acordo de segurança que já dura um século. Se, Deus me livre, houvesse ataques contra esses parceiros ou se eles corressem algum tipo de risco, nós enviaríamos nosso pessoal. A Ucrânia quer trocar seus drones interceptores, eficazes contra os Shahed e mais baratos, por mísseis contra alvos balísticos. Sobre a troca de armas, eu me interesse nisso. Temos as nossas próprias capacidades e você sabe o que produzimos. E há uma escassez e os países do Oriente Médio, em princípio, podem suprir essa escassez e resolver nossos problemas. Por isso, estaremos prontos para entrar em contato. Os diplomatas já receberam a ordem de mim. Eles estão em contato. Você se lembra, há apenas alguns dias atrás,
saiu uma notícia de que os Estados Unidos forneceram à Arábia Saudita um grande lote de baterias Patriot. Então, em Kiev, muitos se perguntavam por que eles estavam fornecendo essa quantidade para eles. É um país pacífico, não tem nenhum problema de segurança. E para nós, quando a Rússia nos bombardeia todos os dias e realmente precisamos desses mísseis, eles não fornecem, não vendem. Pois bem, aí tá a resposta para essa pergunta. Agora, na Arábia Saudita, se pode precisar de defesa antiaérea, ainda mais do que a Ucrânia, por causa dos ataques ao petróleo. Os campos da Arábia Saudita podem desencadear uma crise econômica de tal magnitude que ninguém conseguirá escapar dela. Décadas! O sistema de defesa aérea ucraniano está passando por uma reforma surpreendente. Agora, empresas de infraestrutura crítica poderão criar seus próprios grupos de defesa aérea e o Estado fornecerá as munições. Quem anunciou isso foi a primeira-ministra Sviridenko. O pessoal passará por treinamento e certificação em instituições que serão definidas pelo Ministério da Defesa. O comando das Forças Aéreas das Forças Armadas da Ucrânia poderá transferir temporariamente para as empresas meios de defesa aérea e munições, conforme decisão individual para cada empresa. Estamos falando de armamentos que ainda não são utilizados pelas unidades de combate. Em caso de uso de munições, o reabastecimento será feito por um procedimento simplificado, com base em um relatório de custos reais. Ao mesmo tempo, os parceiros europeus prometeram encontrar e comprar os mísseis necessários para a Ucrânia por uma quantia sem precedentes e investir em drones interceptadores. Hoje houve uma iniciativa importante para coletar mísseis dos estoques da Europa para o PAC-3, porque isso é importante e crítico para o nosso país neste momento. Agradeço por essa iniciativa. Espero que vejamos isso muito em breve, o resultado dessa iniciativa. Mas hoje ouvimos anúncios de quase 38 bilhões de dólares. Eles vão justamente para o sistema de defesa antiaérea, para drones, para o desenvolvimento de unidades de ataque com drones, para ataques de longo alcance, para drones interceptadores. Mas em relação à defesa antiaérea, há grandes preocupações de que a guerra com o Irã esgote os estoques, e isso pode afetar também a Ucrânia. Se a guerra for longa, faltará defesa antiaérea no Oriente Médio. Você vê que eles estão usando defesa antiaérea contra os Shaeds. Isso mostra que provavelmente não há tantas mísseis quanto drones iranianos. Por isso, o consumo ainda é muito grande. E por isso, sim, esses são riscos para nós, sem dúvida, em termos de quantidade. Nenhum sinal. Até agora, não recebemos nenhum sinal sobre a redução dos programas, mas nós mesmos, graças a Deus, temos bom senso e podemos entender o que pode acontecer, quais podem ser os riscos. Resta apenas torcer para que a guerra no Golfo Pérsico não seja longa, porque isso prejudicaria não só a possibilidade de comprar defesa antiaérea, mas também os preços dos energéticos, com todas as consequências decorrentes disso. Flamingos e pelicanos agem, a balística ucraniana destrói a retaguarda russa e lasers abatem Shaheeds. Aconteceu. Engenheiros criaram um avanço real da nossa indústria de defesa. Confere os detalhes. Mísseis ucranianos estão atingindo o orgulho russo, fábricas onde são produzidos os Iskander e Orezhnik, além de empresas sem as quais o complexo militar industrial russo não pode funcionar. Os belos flamingos ucranianos finalmente saíram para caçar em bando. O Flamengo só na última semana mostrou que realmente existe e funciona de verdade. Agora os russos realmente precisam temer por suas fábricas do complexo industrial militar e pela sua indústria química. Literalmente por cada instalação localizada dentro de um raio de... A distância é de aproximadamente 2.000 quilômetros. Mas o Flamengo é um míssil de cruzeiro, sem dúvida muito poderoso, mas isso não era suficiente. Agora, a Ucrânia tem o Royal Flash, algo que realmente pode ser chamado de avanço e de combinação vencedora. Um míssil balístico, chamado FP-7, desenvolvido pela Firepoint, a mesma empresa responsável pela produção do Flamingo. Eles anunciaram o desenvolvimento de mísseis balísticos ainda em setembro de 2025 e agora mostraram o resultado. Ela em ação. De acordo com as especificações técnicas, o P-7 tem um alcance de 200 km, uma velocidade máxima de 1.500 metros por segundo e um desvio circular de 14 metros. A carga de combate é... um total de aproximadamente 150 quilos.
Se o FT-7 entrar em produção em massa para uso na linha de frente, enormes problemas também surgirão. Porque isso significa que o suporte às operações de combate contra a Ucrânia, no nível operacional tático, passa para um outro patamar completamente diferente, para pior para os russos. Porque todos os centros logísticos, quartéis generais, qualquer logística, ferrovia, tudo isso está constantemente sob ameaça. Isso significa que os russos vão ter que esconder tudo em um raio de pelo menos 200 quilômetros. Embora brincar de esconde-esconde não vá ajudar. Afinal, a Firepoint também está trabalhando no desenvolvimento do míssil FP9, com alcance de até 855 quilômetros. Isso também já tinha sido anunciado em setembro. E também não devemos esquecer do Flamengo. Paralelamente ao desenvolvimento de armas ofensivas, a Ucrânia também está trabalhando no desenvolvimento de sistemas de defesa aérea. Algumas semanas atrás, ficou conhecido sobre a criação do sistema laser ucraniano Sunray, que serve para destruir drones russos. Essa arma cabe facilmente no porta-malas de um carro. Ela não faz nenhum barulho e não emite luz, nem mesmo aquele feixe vermelho típico dos filmes. Quando, dias atrás, uma equipe de soldados e engenheiros ucranianos me mostrou seu protótipo, ele me pareceu bastante fácil de usar. Quase simples demais. Sem dúvida, mais um avanço. Mas nem isso é suficiente. Por isso, o governo oficial de Kiev anunciou medidas adicionais para reforçar a defesa aérea. Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, a Ucrânia está atualmente discutindo a criação de consórcios conjuntos com parceiros para acelerar a produção de mísseis antibalísticos. Estamos com uma falta crítica de mísseis do tipo PAC-3 para defesa aérea para nos protegermos contra os mísseis balísticos russos. Conversamos com o presidente também sobre a criação de consórcios conjuntos com parceiros para produzir mísseis antibalísticos mais rapidamente. Paralelamente, Kiev também está trabalhando para destruir as capacidades ofensivas dos russos. Fedorov informou sobre a destruição de um sistema de comunicação, graças ao qual os Shahed atacavam o norte da Ucrânia a partir de Bielorrússia. Conseguimos eliminar a rede mesh. Esse é um tipo especial de rede, onde cada dispositivo funciona como um retransmissor para os outros, criando uma cobertura contínua, que era usada pelos Shahed no norte, o que impactou positivamente a capacidade de defesa de Kiev e da região central da Ucrânia. Fedorov não revelou detalhes da operação, porém está claro que se trata da eliminação de um alvo em território bielorrusso, o que significa que, provavelmente, mais uma barreira psicológica foi superada. Kiev pode realizar operações em território bielorrusso, caso as ações dos bielorrussos representem uma ameaça para a Ucrânia. E agora, Lukashenko precisa pensar se esse jogo realmente vale a pena. Uma catástrofe rasgou o paraíso. A natureza castiga a Rússia e o país é engolido pelo gelo. Um tsunami de neve apaga Moscou do mapa. O bunker não salva. As cidades se transformam em zonas de exclusão. A cidade favorita de Putin simplesmente foi levada pelo Mar Negro. Veja os detalhes. A verdadeira desgraça na Rússia. Desastres naturais anômalos e colapso dos serviços de emergência municipais. Horrível, horrível. Horrível. Mas não. Congelamentos de até menos 60 graus, nevascas e a contínua escassez de combustível. O apocalipse de Belorechensky. Sem luz, sem água, nada funciona em lugar nenhum. Todo mundo no bar. Estamos em busca de gasolina. Belorechensky, 2 de janeiro. Esse é o único posto onde tem gasolina. Espero que dê pra gente e que a gente aguente essa fila. Já estamos aqui há 1 hora. As pessoas derretem neve para beber água, ficam nos apartamentos com temperatura negativa e as autoridades simplesmente ignoram totalmente os problemas. Na região de Tver não tem luz, já faz quase 48 horas. Não tem água, não tem nada, absolutamente nada. Talvez alguém saiba. Representantes da empresa Rossetti, mandem meu Reels pra eles. As pessoas aqui estão morrendo, congelando. Vocês são normais? Nenhuma equipe vem pra cá, as estradas estão todas cobertas, as pessoas não conseguem sair de jeito nenhum. Em Belgorod, depois dos bombardeios, tá em blackout, não tem aquecimento e não vai ter até o fim da temporada de aquecimento.
O governador só levanta as mãos? A luz, eu dou. Na cidade toda não tem. Todas as ações que nossos técnicos de energia e aquecimento tomaram nos últimos 2 dias ainda não trouxeram o resultado tão esperado. Estamos tomando decisões em 455 prédios residenciais. Nas casas começamos a drenar. Sistemas de aquecimento. 25 jardins de infância, 17 escolas, 9 clínicas, 4 universidades. Não há energia elétrica não apenas nas áreas da linha de frente, mas também na região de Moscou e... Essa parte. Cidades sem energia. E mesmo naquelas regiões onde os drones ucranianos praticamente não têm alcance. Serviços públicos. Lá eles simplesmente não existem e as linhas de transmissão não aguentam, além de ser impossível consertá-las. Sim, aqui tá tudo cheio de vapor. Viu? Todo mundo tá congelado. A administração não faz nada. Primeiro, congelaram as pessoas. Depois, a fiação não aguenta porque todo o prédio tá usando aquecedores elétricos. Agora até a luz foi cortado. 5 caminhões de bombeiros vieram agora para apagar o fogo. É isso. A torre ficou sem energia. A Chantel tá tentando resolver, mas ninguém entende direito. Nas pontes, tá tudo parado. Nem chegaram até o local do dano ainda. Olha lá, o dano é bem ali. Um verdadeiro apocalipse na Kamchatka. No verão, o terremoto mais forte desde 1952. Opa, tá tremendo um pouco aqui. Amo tremendo. Marina, fique quieta. Marina, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Caros amigos, gostaria de lembrar que temos... Moramos em Kamchatka. Afaste-se. No inverno, prédios ficam soterrados sobre a neve e o que as autoridades fazem é um mistério. Eles nem sequer tentam salvar as pessoas. Para os moradores deste prédio, nem sei se foi sorte ou não. Pelo menos eles não vão precisar fazer esforço extra para chegar em casa. Basta sentar no bumbum e ir embora. Nas perninhas. Ops, no bumbum, na verdade. E chegaram. Como isso parece por dentro? Um buraquinho. É apenas um cativeiro da neve sobre as pessoas. Aparentemente, entrar não é um problema. Não é pra sair. Não é difícil deslizar por esta colina sentado. Continuação do desastre ecológico no Mar Negro. 2 anos após o desastre com o navio-tanque e o vazamento de óleo combustível, as autoridades russas ainda não lidaram com as consequências. Praia! Volocherovsk. Ainda tá escorrendo sangue. Sombra pequeno. Vladimir Vladimirovich, nós moradores de Anapa, moradores do Krai de Krasnodar, moradores de todo o nosso país, pedimos sua ajuda. Este é um grito de alma. As autoridades locais não estão dando conta. Eles não têm recurso para isso. O único recurso são as pessoas comuns com paz. Olha o combustível nas praias do Krai de Krasnodar. Em vez de descartar corretamente, eles juntam com máquinas ou jogam fora em áreas residenciais. E logo chega mais um verão e as manchas tóxicas vão voltar a aparecer. Vão emergir e esquentar o sol. O que limpamos ontem, colocamos em sacos. Aí eles vêm com esses tratores. Juntaram tudo em um monte, mas nada foi retirado. Aqui estão ela, toda essa sacola rasgada. E Mazut chegou exatamente à passagem. Eles chegaram e pensaram, qual o sentido de recolhê-los em sacos se não serão levados embora? Aqui estão sacolas trazidas das praias da cidade turística de Anapa.
Eles são transportados e despejados no chão, na fazenda Voskresensky, Rua Smolyanka, 24. Olha aí, o caminhão chegou para descarregar. Aqui está uma casa particular, bem aqui. Ali embaixo também tem casas particulares. E claro, não está longe de acontecer. Novas enchentes, que as autoridades russas ignoram ano após ano e nem sequer tentam evitar. Meu quintal tá todo alagado. Tudo bem, lá as casas de 5 andares estão alagadas até as janelas. Simplesmente até as janelas. Hoje de madrugada evacuaram todo mundo, quebraram as janelas e tiraram as pessoas por elas. Enfim, o primeiro andar tá alagado. Ministro do Ministério de Situações de Emergência da Rússia? E vocês, Putin? Depois, até mesmo no orgulho da Rússia, Sochi, onde o próprio... É interessante notar que até mesmo um ditador autoritário sente a profunda necessidade de se afastar do poder para descansar e aproveitar suas férias. Isso aí é... O que é aquilo, Ani? A gente já tá aqui sentado, olha só, tá até o milho das pernas. É óbvio que as autoridades russas não ligam para a própria população e fiquem no frio e no lamaçal sem um teto sobre a cabeça. O importante é contar na TV o quanto eles são grandiosos e fabricar mais mísseis para matar os moradores do país vizinho. O inferno dos mísseis está em Dubai. Milhares de russos caíram em uma armadilha. Eles sentiram a guerra. Trocaram a praia por bombardeios. Em vez de champanhe, porões. As férias viraram um desafio mortal. O Oriente Médio explodiu e agora os turistas de ouro da Rússia estão bem no epicentro da tempestade de fogo. Todos os detalhes, confira agora. De lugar incrível, né? A guerra chegou aos Emirados Árabes Unidos. Ontem ainda era só escaldante, piscinas e arranha-céus. Hoje, notícias sobre ataques com mísseis do Irã. A região, que por muitos anos se vendeu como uma ilha de estabilidade no Oriente Médio, acabou entrando em uma zona de turbulência militar. Isso é sentido de forma especialmente dolorosa pelos turistas russos. Ai, mais uma. Depois de 2022, os moradores da Rússia começaram a se mudar em massa para Dubai. Abriram contas, compraram imóveis, trouxeram suas famílias. Pessoas que nunca quiseram pensar em guerra. Isso era desagradável para eles, não tinha interesse nisso. Eles não tinham tempo para isso. Eles queriam viver sua vida simples ou sua vida luxuosa com muito dinheiro. Dubai é um famoso refúgio para pessoas que não querem pensar em guerra. E ela veio até eles. Aquilo que os russos vêm levando para o mundo inteiro há anos acabou por se voltar contra eles no Golfo Pérsico. A essa hora da noite, vamos pro abrigo. Aqueles que disseram ontem que estamos fora da política, agora ela mesma veio até eles. Drones e mísseis estão sobrevoando o local e pousaram bem ao lado da nossa casa. Estamos localizados na área de Panjumera, em Dubai. E hoje, recentemente, chegou um comunicado da polícia de Dubai informando que todos estavam escondidos em um abrigo. Ou seja, nos estacionamentos ou abrigos antiaéreos que não existem em Dubai. Isso nunca tinha acontecido aqui antes. No dia 28 de fevereiro, Dubai foi alvo de um dos ataques mais massivos. Drones e mísseis caíram praticamente no centro da cidade. O hotel Fairmont The Palm, na ilha artificial Palm Jumeirah, foi atingido pelo bombardeio. O incêndio começou nos andares superiores. 4 pessoas ficaram feridas. Oh, meu Deus, que horror! O lendário Burj Al Arab também foi atacado. Após o impacto do drone, parte da fachada pegou fogo. Aqui no céu, simplesmente alguma coisa queimou por dentro.
Acho que tem algum fogo lá. Algo acabou de pegar fogo bem atrás do Burj. E houve uma explosão muito forte. O Irã continua atacando Dubai. O trabalho da defesa aérea não para. A cidade, acostumada a viver em ritmo 24 horas, praticamente parou. As pessoas se escondem dos ataques em quartos de hotel e estacionamentos subterrâneos. Na região de Dubai, em Burj Khalifa, quase não há ninguém. Só algumas pessoas andando. As multidões habituais simplesmente sumiram. Um dos mísseis caiu a poucos metros de distância das residências de luxo e vilas particulares onde moram inclusive turistas da Rússia. Os vidros dos prédios foram quebrados, as fachadas ficaram marcadas por estilhaços. Aqui está o nosso prédio. E foi bem aqui que o míssil caiu. Agora também tem alguma coisa voando. As autoridades policiais acabaram de chegar ao local. O funcionamento dos principais aeroportos de Dubai, o Dubai International e o Al Maktoum, foi praticamente paralisado depois que um drone atingiu um dos terminais. Segundo a Associação dos Operadores de Turismo da Rússia, pelo menos 20 mil turistas russos ficaram presos nos Emirados Árabes Unidos. Os terminais estão fechados, estamos esperando na entrada, tá tudo calmo ao redor. Aguardamos. Tem água. Os turistas russos estão tentando sair do país não só de avião, mas também pelo mar. Os russos estão comprando passagens em navios de cruzeiro, esperando assim contornar as restrições aéreas e deixar a região pelo Golfo Pérsico. No entanto, essa rota também ficou indisponível. Devido ao fechamento do espaço aéreo, dezenas de turistas russos ficaram presos em Maurício, uma pequena ilha no Oceano Índico. Nos Emirados Árabes Unidos, eles deveriam fazer conexão para voos de volta para casa. Enquanto isso, o Consulado-Geral da Rússia em Dubai divulgou um informativo para os compatriotas. Diante do agravamento da situação da região, pedimos que mantenham a calma e sigam medidas razoáveis de precaução, diz o comunicado publicado no canal do consulado no Telegram. Também foi anexado um manual sobre como se proteger em caso de perigo de drones, ataques aéreos e de mísseis. Eles também deram alguns conselhos úteis. Recomendamos que você avalie com sobriedade sua capacidade financeira e esteja preparado para pagar sua hospedagem por conta própria. Calcule suas finanças para uma estadia de pelo menos uma semana. Se você ficar sem dinheiro, tente usar a internet do seu hotel. Procure opções de hospedagem alternativas. E enquanto alguns turistas entram em pânico e sonham em voltar para casa, outras continuam a desfrutar das suas férias, como se nada tivesse acontecendo ao redor. Eles tomam sol nas praias, nadam no mar e constroem castelos de areia com seus filhos, tendo como pano de fundo sobrevoo de drones e mísseis. Isso é exatamente o que você acabou de ouvir, viu? Não instala. Dubai, que durante décadas construiu a imagem de um centro mundial seguro e estável, agora se viu envolvido em um grande conflito, onde nem mesmo resorts de luxo e arranha-céus reluzentes garantem distância dos conflitos geopolíticos. Hoje é só. Para mais notícias quentes da linha de frente, fique ligado no próximo episódio.